Olá, venho novamente hoje para dar sequência ao meu espaço de comentário semanal sobre a situação sociopolítica na Guiné-Bissau. Hoje estarei a centralizar a minha abordagem na visita do Umaru Sissoko Embalo a Portugal, ou fazer uma avaliação do governo liderado pelo Dr. Geraldo Martins e também a problemática que neste momento, ou melhor dizendo, o caos que se vive no Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau. E também abordar algumas outras questões assim mais colaterais. Começar rapidamente pela visita do Umaru Sissoko Embalo aqui em Portugal. Dizer que qualquer pessoa que esteja atenta ou que acompanhe a realidade da política da Guiné-Bissau, sobretudo aquilo que é o modus operandi de Umaru Sissoko Embalo, não deve espantar com esta visita. Até porque Marcelo Rebelo de Sousa, há 2 anos atrás, esteve numa visita de Estado a Guiné-Bissau, onde foi condecorado e ficou a promessa que, em tempo oportuno, Umaru Sissoko Embalo também efetuaria uma visita de Estado. Mas também lembrar que, a quando desta visita de Marcelo Rebelo de Sousa, ele recebeu uma recepção apoteótica como nunca antes visto na história do nosso país. Não há nenhum chefe de Estado, não há nenhuma figura, exceto neste caso a visita do Papa, que teve tanta aderência. Nós vemos que Marcelo chegou à noite, mas mesmo assim houve afluência. Afluência que não era propriamente uma afluência, enfim, espontânea ou normal, mas sim uma afluência que foi estimulada, porque o Umaru Sissoko Embalo queria branquear a sua imagem, queria, enfim, passar uma imagem dele, ou lavar a sua imagem, sobretudo de mostrar que ele é querido pelo povo e o povo está com ele e também o povo apoia Marcelo, razão pela qual, enfim, esta recepção calorosa do professor Marcelo Rebelo de Sousa foi estimulada. Havia pessoas que foram deslocadas do interior, sobretudo liderado por Boki Kandé, para poder fazer essa recepção. E nós assistimos que Marcelo chegou à noite, mas mesmo assim, desde o aeroporto até a entrada da cidade, estava tanta gente a aclamá-lo, enfim, parecia mais um salvador da pátria, etc, etc. E na altura, essa recepção desencadeou muito debate, sobretudo por aqueles que achavam que era um completo exagero. Ainda por cima estamos a falar de um chefe de Estado estrangeiro. Pronto. Mas mesmo assim como o povo, enfim, parte dessa população, e são pessoas que não sabiam o que é que estavam ali em jogo, mas nós sabemos que o Umaru Sissoko Embalo era uma forma de legitimação, era uma forma de aceitação, era uma forma de dizer que o povo está com ele e também até inclusive Portugal lhe apoia. Pronto. Razão pela qual Marcelo recebeu aquela recepção calorosa e isso lhe marcou profundamente. Mas além dessa recepção também, Marcelo foi condecorado com alto grau a medalha da Amílcar Cabral. Pronto. E ficou a promessa que o Umaru Sissoko Embalo também viria fazer no futuro uma visita. E esta visita do Umaru Sissoko Embalo tem que ser enquadrada nesta lógica. Tanto a visita, a forma também como ele foi recebido, porque nós sabemos, quando uma pessoa é bem recebida, também tem que retribuir. O que o Marcelo fez agora com o Umaru Sissoko Embalo é uma forma de retribuir a forma simpática como ele foi aberto às portas. Nós sabemos que Marcelo é uma pessoa popular, mas aquela recepção na Guiné não tem precedentes. Tanto em outros países, mesmo aqui em Portugal, Marcelo não é assim, enfim, recebido daquela forma como nós vemos na Guiné-Bissau. Alguns até emocionaram, etc, etc. Por isso o Marcelo resolveu também, enfim, recompensar ou retribuir o Umaru Sissoko Embalo. E essa retribuição nós sabemos que não foi assim lá grande coisa, mas pelo menos ficou, enfim, a evidência de que há uma cumplicidade. Além desta cumplicidade, também o facto de que o Umaru Sissoko Embalo foi condecorado com alto grau ou colar de Dom Afonso Henrique, pronto, que é uma distinção que normalmente é dado pelos chefes de Estados, etc, etc. Pronto. Mas quem me está a ouvir poderá questionar, mas o porquê de tudo isto? Porquê deste tapete ao Umaru Sissoko Embalo, uma vez que nós sabemos que o Umaru Sissoko Embalo não é uma pessoa aliada à democracia, à tolerância, o respeito, o cumprimento do Estado de Direito Democrático, etc, etc. O Umaru Sissoko Embalo não vive esses ideais. O porquê então Portugal, que é um modelo para nós, os guineenses, e que admiramos tanto a postura deste país, mas sobretudo atualmente Marcelo Rebelo de Sousa,
que é um ilustre catedrático de direito que conhece as regras e pugna por essas mesmas regras, ou por que razão então de, enfim, condecorar o Umaru Sissoko Embalo, uma pessoa indigna, para dizermos assim, para receber esta condecoração? Vou passar a explicar-vos rapidamente o porquê disto. Como eu já disse, era uma forma de retribuição por aquilo que, enfim, Marcelo lhe aconteceu na Guiné. Mas também não se esquecer que a política internacional é uma política baseada sobretudo em interesses. A diplomacia é no interesses dos países. Há todo um interesse, por exemplo, de Portugal aliar também com o Umaru Sissoko Embalo. Não em proveito da Guiné-Bissau, mas sim em proveito do próprio Portugal. E vou passar a explicar porquê. Vocês sabem que quando havia diferendo em relação à confirmação do Umaru Sissoko Embalo, se era realmente presidente ou não, antes de tudo, Portugal, contra todas as expectativas da maioria dos guineenses, contra aquilo que devia ser regras do Estado de Direito Democrático, reconheceu o Umaru Sissoko Embalo. Mas reconheceu o Umaru Sissoko Embalo como presidente por causa de facto no terreno. Por quê? Porque o Umaru Sissoko Embalo, além de ter o apoio militar, mas também CDAO, enfim, sobretudo encabeçado pela Nigéria, legitimou o Umaru Sissoko Embalo. E perante essa situação, Portugal e tanto a União Africana, a União Europeia e as Nações Unidas acabaram por ir a reboque, porque nós sabemos que aquilo que CDAO fala em relação a nós também vincula todo essas organizações regionais, nomeadamente a União Africana e depois as Nações Unidas. Mas também não se deve esquecer que depois desse processo todo, o Umaru Sissoko Embalo conseguiu uma coisa inédita por causa da maçonaria, por causa desta maçonaria chamada Fulani, que é um grupinho de pessoas malfeitores, mas que tentam convergir os seus próprios interesses nessa ideia da proeminência do Fulani na região da África Ocidental, estendendo inclusive para toda a África em geral. Pronto. Mas nós sabemos que por aí o Umaru Sissoko Embalo passou a liderar as confederações de chefes de Estados da CDAO, que é um prestígio para ele, mas ao mesmo tempo um desprestígio para a própria Guiné, porque nós sabemos como é que é o Umaru Sissoko Embalo. Mas perante essa situação, isso abriu portas ao Umaru Sissoko Embalo. O revestido desse poder, deu-lhe, abriu-lhe muitas portas, porque o Umaru Sissoko Embalo usava isso e abusava. Mesmo não sendo acreditado a liderar essas confederações de chefes de Estado da CDAO, o Umaru Sissoko Embalo já era um impostor, porque ele fazia promessas, como nós sabemos, enfim, de bajulação, de servilismo, de mentiras e de propagandas, coisas que não correspondem. Ora, tendo esse título, é, enfim, um trampolim para ele ser ainda mais legitimado. Esta é a razão pela qual nós vemos aproximação com a França e outros países por aí, por causa dos interesses, porque o Umaru Sissoko Embalo, quando nós vemos aquilo que ele fala em público, pior ainda aquilo que ele fala em privado, as promessas que ele faz, promessas irrealistas, etc, etc. E muitas pessoas caem nessa cantiga. Mas voltando a essa questão de Portugal que eu estava a dizer, era todo do interesse de Portugal continuar a aliar com o Umaru Sissoko Embalo. Porquê? Porque nós sabemos que os padrinhos de Umaru Sissoko Embalo, que é Buhari, presidente da República Federativa da Nigéria, mas também de Macky Sall, e nós sabemos que Portugal tem grandes interesses para que as relações com a Nigéria não deteriorizassem, porque nós sabemos que Portugal consome 50% do seu gás que nós consumimos aqui em Portugal, vem da Nigéria. E neste momento, sobretudo com uma procura elevada, onde Rússia já não faculta gás aqui na Europa, e muitos países da Europa estão a fazer corredores para ter abastecimento, quer dizer, o Umaru Sissoko Embalo aqui é um aliado. Ninguém sabe o que o Umaru Sissoko Embalo fala em privado com Marcelo Rebelo de Sousa e muito menos António Costa. Dessas garantias, porque Portugal é todo interesse continuar a ter essa parceria com a Nigéria. Esse gás para não canalizar para os outros países, sobretudo aqui na Europa, que há uma concorrência. Pronto. O Umaru Sissoko Embalo, isso é a minha avaliação, provavelmente dá essas garantias, porque ele está no CDAO, aquilo que ele denomina como, enfim, troika. E ele está lá. Logo, faz todo sentido que Portugal também aliasse com o Umaru Sissoko Embalo, tão simples quanto isso. Obviamente que qualquer cidadão guineense, qualquer cidadão que quer bem para a Guiné, fica, enfim,
chateado com essa condecoração e essa forma de tapete vermelho que o Umaru Sissoko Embalo é estendido aqui em Portugal. Mas também nós devemos compreender, para perceber, para não sermos ingênuos, embora não é correto, mas os países, os chefes de Estados, os presidentes da República, cada um zela pelo seu próprio interesse. E Portugal não está para o interesse da Guiné. Aliás, o povo guineense tem que começar a consciencializar que não são os terceiros que vão resolver os nossos problemas, não são outros Estados, nem outras organizações, nem Nações Unidas. Nós que temos que resolver os nossos problemas. Obviamente que nós ficamos com essas expectativas que a comunidade internacional não vai fazer nada se o guinense não decidir resolver os seus próprios problemas. Por isso, Portugal zela pelos seus interesses. Portugal não quer saber, digo-vos sinceramente, se a democracia está a funcionar na Guiné, como nós vemos, porque essa condecoração é condecoração para aqueles que exercem cargo com prestígio, que estimulam a democracia, que faz pontes, sobretudo com Portugal, etc, etc. E nós perguntamos, Umaru Sissoko Embalo respeita a democracia? Obviamente que não. Umaru Sissoko Embalo respeita os direitos humanos? Obviamente que não. Umaru Sissoko Embalo está a exercer o cargo de Presidente da República com excelência e competência? Obviamente que não. Umaru Sissoko Embalo é um estadista? Obviamente que não. Umaru Sissoko Embalo é uma pessoa que pauta pelo regime de separação de poderes? Obviamente que não. Com o regime do Umaru Sissoko Embalo, as pessoas foram espancadas, foram, enfim, abusadas, foram violentadas, perseguiram a comunicação social, perseguiram os deputados, perseguiram os políticos, proibiu a liberdade de manifestação, a liberdade de opinião. Quer dizer, muitas coisas foram feitas, a Constituição foi pisada, como dizia, inclusive, um dos deputados de Marém, o José Carlos Chimeiro. O Umaru Sissoko Embalo pisa na Constituição. E todos os guineenses que acompanham a realidade política, que são isentos ou imparciais, sabem que não há democracia na Guiné e o Umaru Sissoko Embalo não é democrata. Mas nós vemos que ele foi condecorado, foi coberto isto. Para quê? Por causa dos interesses de Portugal que eu já mencionei. Isso é para vermos que nós vivemos num mundo de mentira. Um mundo onde a mentira passa a ser verdade. Aliás, como nós vemos, a forma como o Umaru Sissoko Embalo foi investido, ele não é Presidente da República, por isso eu não lhe chamo Presidente da República, porque não cumpriu aquelas formalidades. Obviamente, por vias de facto, ele conseguiu ser Presidente da República, mas do ponto de vista formal, legal, não é. Por isso eu não lhe trato como Presidente da República. Mas nós vemos que essa mentira, pelo menos momentaneamente, triunfou, ou está a triunfar. A outra questão que nós vemos, o Umaru Sissoko Embalo, só para enquadrar, é apelidado de general. Mas general de onde? O Umaru Sissoko Embalo não é general coisinha nenhuma. Mas essa mentira vincou e todo mundo trata-o por general e ele aceita isso e usa e ostenta até general de 4 estrelas. Quer dizer, nós vemos isso aqui mesmo agora com a guerra que está a passar, enfim, entre a Ucrânia e a Rússia e também no Médio Oriente. Nós vemos aqui altas patentes militares. No máximo é só major-general e até em determinados casos, agora que eu estou a ver um comentador que é tenente-general. Mas o Umaru Sissoko Embalo é general dos exércitos. Mas isso é uma mentira. É uma mentira que todo mundo sabe. Mas essa mentira, pelo menos, está a andar na Guiné. Por isso, voltando àquilo que eu estava a dizer, todas essas situações que nós vemos, o Umaru Sissoko Embalo alimenta isso. Porque, nota só, quando uma pessoa é vazia, quando uma pessoa não tem mérito, quando uma pessoa é desqualificada, quando uma pessoa não tem preparação, quando uma pessoa não tem, enfim, noções das coisas, ou pelo menos não cumpre essas coisas, ele precisa de alimentar do que os outros dizem, do que os outros falam. Por isso o Umaru Sissoko Embalo precisa sempre fazer essas visitas, essas viagens, tirar fotografia, postar para mostrar a sua grandiosidade. E falar, olha, telefonei Macron disse não sei o quê, telefonei Macky Sall, outro não sei o quê. Esses discursos para poder legitimar, porque ele sabe. As pessoas que percebem das coisas, sabem como o Umaru Sissoko Embalo é zero. Ele não está apto e não tem capacidade para ser Presidente da República. E muito menos ele respeita aquilo que são, e ideais, ou pelo menos aquilo que são conduta requeriram um Presidente da República. Pronto, mas nós vemos esse cenário. Isso tudo para dizer o quê? Para dizer para ninguém não, enfim, assustar com isso, ou não ficar admirado com isso. Antes, pelo contrário, que isso é zero. O Umaru Sissoko Embalo é só para o seu currículo, porque para Guiné-Bissau aquilo não resulta em nada. Por razões que eu já expliquei. Mas ele precisa alimentar isso. E eu não culpo Portugal por isso. Portugal está a fazer aquilo que tem que fazer, embora não é o mais correto.
Mas o Maurício Socombalo é isso. O Maurício Socombalo implora para os outros falarem dele, para os outros, enfim, estimular, porque ele precisa disto. Ora, quando uma pessoa é habilitada e capacitada, uma pessoa sabe de si, ele não precisa dos outros. O Maurício Socombalo tem que ostentar fotografia, fazer essas visitas todas com essa finalidade de mostrar que ele é reconhecido. Mas vou-vos garantir uma coisa. O Maurício Socombalo pode ser condecorado aqui com este alto grau aqui em Portugal de coral, o coral Dom Afonso Henriques. Pode ser até condecorado pela União Europeia. Pode até ser condecorado pelas Nações Unidas. Pode até ser condecorado pelo Papa. O Maurício Socombalo na Guiné-Bissau não tem hipótese. Não tem segundo mandato. Não vai conseguir ganhar eleições porque os guineenses sabem. Ele pode fazer tudo isto porque essas coisas tudo é para pintar, demonstrar que ele é um grande homem, que a Guiné-Bissau está... Filho, isso é zero. O Maurício Socombalo, ele disse agora, quando eu estava a preparar fazer esta gravação, eu vi o discurso dele chegar a Bissau, não vi tudo, porque pronto, já estava, nem sei o que é que ele... Mas eu vi lá que ele disse que vai ter encontro com o Papa. Ele estimula isso, fazer essas viagens. O Mar pode fazer todas essas viagens, vai para... Aliás, o sinal claro, apesar de tudo que ele fez, eleições legislativas, a derrota de Madem deve, sobretudo, à postura do Maurício Socombalo. Por isso, o resultado que o João Maf teve, o Maurício Socombalo nem vai ter isso nas eleições, nem em situações normais. Só se houver falsificação e houver, enfim, fraude. Mas em situações normais não vai conseguir. Por isso, por fazer essas viagens, por ser condecorado para qualquer tipo de entidade, mesmo que for pelos Estados Unidos, lá, e não sei o que, o Maurício Socombalo na Guiné não tem hipótese, não tem segundo mandato. E assim termina esta parte do Maurício Socombalo. Agora, voltando diretamente para, enfim, uma avaliação do governo Geraldo Martins. Dizer que eu fiquei muito triste pelo facto de Geraldo Martins aceitar que o Conselho de Ministros seja feito na Presidência da República. Isso é um erro grave que vai custar muito caro a próprio Geraldo Martins. Dizem que em tempos difíceis exigem-se líderes, enfim, experientes líderes convictos. Por que eu digo isto? Porque as pessoas às vezes confundem, já disse isso em outros vídeos. Ser inteligente só não é suficiente para liderar. Para ser líder, a pessoa tem que ter, obviamente, conhecimento e ser inteligente, mas acima de tudo tem que ter determinação, coragem, força e convicção. Isto é muito, mas muito importante para uma pessoa ter uma liderança bem-sucedida. Porque o conhecimento são muitas pessoas que têm. As pessoas que têm conhecimento não quer dizer que têm capacidade para liderança. Aliás, nem sem razão, como Arouet, em parte, ele dizia, ele falava mais numa vertente de sabedoria. Nós temos uma coisa em teologia que se diz conhecimento é diferente com a sabedoria. Porque o conhecimento, uma pessoa pode ter conhecimento e não ter sabedoria. E perguntar-me qual é a diferença? A diferença é que o conhecimento, quando é traduzido em prática, daí que é sabedoria. Mas se ficar só num plano, enfim, teórico, isso é conhecimento, não é sabedoria. Sabedoria é aplicar aquilo que nós sabemos em termos práticos. Agora, ninguém está a colocar aqui em causa o conhecimento, a inteligência de Geraldo Martins, porque, como eu disse, se for só isso, muita gente seria um líder. Mas é preciso, sobretudo, coragem, determinação, força e convicção. Porque nunca, em circunstâncias nenhumas, devia aceitar que o Conselho de Ministros seja feito na presidência. Eu chamei a atenção em muitos vídeos, porque isso é violar o princípio consagrado na nossa Constituição, que é um princípio da separação dos poderes. Nós temos o poder executivo e poder judiciário e poder legislativo. Cada poder tem que centralizar na sua área. O presidente é aquilo que Benjamin Constant, enfim, formulava, poder moderador. Pronto. Nunca podia aceitar isso. Porque a partir do momento que aceitar essa questão, está a violar a própria Constituição. Isto é violação da própria Constituição. É um assambarcamento de um dos poderes da soberania. Ou seja, o Maurício Socombalo pode dirigir o Conselho de Ministros, mas tem que ser no Palácio do Governo, não na Presidência da República. Eu fiquei muito triste, e tenho que dizer isto abertamente, e vou explicar porque que Geraldo Martins tomou essa decisão de aceitar isto. Ele se sentiu pressionado. Porque se nós vemos, houve todo um antecedentes para essa situação. Nomeadamente, surgiu rumores de que o governo poderia cair a qualquer momento, por causa de deputado Madej José Macedo, que veio falar até quase a dar o ultimato a Sissoko para, enfim, daqui a um ano, enfim, dissolver o Parlamento ou até ainda poder acertar contas com o governo. Depois também um artigo que o Delfim escreveu.
E para não falar ativistas do Madem, e bom, pessoas que nós, como dizemos, boca de aluguer. Tudo isto acho que fez tremer Geraldo Martins, o que não devia ser. Porque eu, há 2 semanas atrás, eu expliquei claramente que o governo vai cair agora. O Sissoko tem que esperar para a passagem do orçamento do Estado e explorar ainda alguma pressão pública, sobretudo questão de escola, questão de greves, para ver. Agora, não há ainda orçamento do Estado. Não há ainda nada. O governo começou, como é que ele pode, enfim, demitir o governo? Ia ter custos para ele sabe muito bem disso. Por isso eu disse claramente que para não preocupar, o time para o governo cair é no período de 6 meses, para entre 6 meses e 1 ano. É daí que a situação pode acontecer. Mas eu acho que o governo estremeceu, porque nós vemos que, desde o início, não aceitava essa questão, esse condicionalismo do Conselho de Ministros ser feito na Presidência da República. Mas acabou por ceder essa chantagem. Por quê? Porque ficou com medo de que se não aceitar, o Marcio Sissoko Embalo vai demitir o governo. Mas qual é o problema? Qual é o problema? A pessoa tem que fazer fim capé, porque se falam daquela coisa do império da lei, isso aqui já não é império da lei. Isso é império da ilegalidade. E isso terá custos, porque nós, eu disse sempre, o Marcio Sissoko Embalo, vocês têm que lidar com o Marcio Sissoko Embalo, sobretudo Geraldo Martins, de forma institucional. Nada de muita confiança e ser firme. O povo lhe deu o poder, esse poder que foi dado, é para afastar o Marcio Sissoko Embalo e com pessoas do Madem. O Marcio Sissoko Embalo, sobretudo, é uma pessoa tóxica. É uma pessoa, quanto mais aproximar dele, ele vai acabar não só por prejudicar-vos, porque vão perder capital político e, consequentemente, vai-vos descartar. Porque, nota só, este governo vai cair, eu já disse isso, não é preciso ser, enfim, especialista em ciência política. O Marcio Sissoko Embalo nunca vai deixar este governo, porque ele sabe que o sucesso deste governo e todas as coisas que este governo vai fazer é para a desgraça dele. Logo, impunha-se que Geraldo Martins esteja convicto, esteja com vigor. Medo do quê? Tem poder. Não é preciso. Agora, se ficar a colar com o Marcio Sissoko Embalo, o que é que vai acontecer? Perde capital político. Porque esses ativistas, ditos ativistas de PAIGC, ninguém fala essas coisas, ninguém critica-vos em público. Eu estou aqui, eu não sou do PAIGC, embora eu declarei claramente que eu estou aqui para combater o Marcio Sissoko Embalo, porque sei que o Marcio Sissoko Embalo é pior cancro que a Guiné-Bissau tem neste momento. Mas não é para estar aqui passar paninhos nas costas, é para dizer a verdade. Eu, como tenho autonomia de pensamento, não estou a condicionar a ninguém, não tenho nenhum partido político, eu estou a dizer simplesmente a verdade. Cuidado! Essa questão não pode aceitar, porque abriram um precedente aqui. A partir de agora, o Marcio Sissoko Embalo vai começar a presidir o Conselho de Ministros no Palácio. E quando vêm para recusar, é porque já é mau, abriram um precedente. Isto vai ser ainda mais grave. Por isso não deviam aceitar. O que não tem pernas para andar não vale a pena. Por que razão o Marcio Sissoko Embalo não pode ir para o Palácio do Governo? Vão para lá a presidência. Isso é uma coisa que não pode existir. Nós sabemos que há uma clara, nítida separação de poderes. Vocês já pregam a legalidade, o império da lei e fazem tudo contra a lei, contra a Constituição. Então, se o Maro depois vem a violar a Constituição, qual é a autoridade que vocês têm para questioná-lo? Quer dizer, tem que ser exemplo. Nunca se podia aceitar isso. Isso é coisa que eu exortei desde o início para não aceitar. Agora aceitar, vamos ver que ele agora vai começar reiteradamente a presidir o Conselho de Ministros lá, no Palácio da República. E vocês vão ficar, enfim, amarados. E outra coisa que eu vou dizer em relação ao Geraldo Martins. Este governo não é para fazer, como alguém dizia com bastante razão, chapa-chapa, não. Quer dizer, coisas mínimas por aí. Tem que haver reforma. Vai começar agora a discutir programa de governo nos próximos dias. Quer dizer, tem que haver uma ambição maior. Neste momento ninguém fala do início da escola. As escolas já deviam começar a falar, pelo menos começar. Nada. Nós vemos reajustamento salarial na função pública. Zero. Baixar as vossas mordomias, os vossos confortos de salário. Nada. Não tem nada de vista, estão só a segurar, estão só na defesa. Quer dizer, isso assim, eu estou a ver que Geraldo não está a ter tarima, não está a ter arcabouço. A expectativa inicial que as pessoas tinham, neste momento, para sermos realistas, muitos já começam a desconfiar. E eu digo muito sinceramente, isso sem prejuízo, nós vamos continuar a combater o Marcio Sissoko Embalo, mas tem que haver mais proatividade e fazer as coisas, mas sobretudo não vergar perante Sissoko. Sissoko não pode, mesmo até que o governo demita o governo, que isso eu vou explicar,
Ele não pode criar nenhum governo porque ainda tem o Parlamento, o partido PAI tem maioria parlamentar. É mesmo o PAI que vai continuar a governar, pode ser com outro primeiro-ministro. Em geral não tem que ter medo disso, porque nós sabemos que, independentemente de tudo, ainda as coisas vão acontecer quando se Sissoko sair aí. Mas é preciso começar a mostrar, inspirar os guineenses, inspirar-nos que realmente é capaz de ousar, é convicto. Essa coragem, por mal, por tudo que podemos falar sobre o Umaru Sissoko Embalo, se a coisa que não lhe falta é coragem, porque nós sabemos que o Umaru Sissoko Embalo praticamente está, o circo dele está a fechar, está numa rampa deslizante para a queda final, mas mesmo assim fazem ainda moça e vocês ficam ali com medo do quê? Porque eu só posso interpretar essa ideia de aceitar para ser ministro da presidência porque ladraram e ficaram com medo e foram lá. Mas é um erro, porque estão a perder capital político. Muitas pessoas estão a ficar decepcionados e isso pode vir a ter repercussões. Não estão a fazer reformas que é preciso fazer. Eu disse para aumentar salário na função pública. Legado, começar a deixar. Aumentar o salário na função pública. Não há dinheiro. Não há dinheiro, então que baixa dinheiro dos titulares do órgão de soberania. E esse mesmo que um bocadinho aumenta esse dinheiro. Aqui neste momento, todos os países estão a falar do orçamento do Estado. Houve melhorias para a população, sobretudo aumento salarial. Aqui e em outros países, aumenta o salário para fazer reajustamento por causa da inflação. E próprias políticas públicas de estimulação. Agora, vocês baixam o preço do arroz, que até aquela situação ainda não foi muito bem esclarecida, como é que aquilo vai, preço de pão, e já conforma. Não é isso que nós elegemos este governo para ser coisas redutórias. É preciso pensar nas situações e outras coisas mais. Essa é a minha preocupação. E estou a ser muito sincero aqui, não é aqui de querer deitar abaixo, de ser má língua, mas estou simplesmente a dizer a verdade, porque só a verdade nos libertará. E tem que dizer a verdade, não é tipo vir aqui estar a gamur, como se diz em crioulo, estar a ser tipo este servilismo atroz, esse bajulismo que não se diz a verdade. Eu tenho que dizer a verdade, mas se não disser a verdade. Por isso, cuidado. Sobretudo, cuidado com o Umaru Sissoko Embalo, porque, como eu disse, o Umaru Sissoko Embalo é uma pessoa tóxica. Quanto mais aproximar, e sobretudo aproximar de forma ilegal, como esta questão, que é um precedente muito grave e perigoso, porque nunca se pode. Isso é um assambarcamento dos poderes constitucionais, há uma separação nítida. Eu expliquei isso, é como agora o Poder Executivo estar a imiscuir na questão do poder judiciário e vice-versa. Quer dizer, não dá, não pode ser, há uma separação. Se o Umaru Sissoko Embalo quer presidir o Conselho de Ministros, que vai para o Palácio do Governo. Pronto. Agora, voltando para a questão da confusão que está instalada neste momento no Supremo Tribunal de Justiça. Eu não vou falar muito sobre esta questão. Entendo que às vezes nós acabamos por ser advogados do diabo. E eu, coisa que não vou fazer, nunca ser advogado do diabo, até porque eu sou cristão e cristão praticante, além de praticante, comprometido também com a verdade. Aliás, nunca pode defender o diabo. Eu sou anti-diabo. E todas as suas obras, os seus maquiavelismos, poderes de trevas e artimanhas de engano, eu combato essas questões. Por isso, eu só dizer a verdade. O que é que se passa muito rapidamente para dizer só a questão e dar a minha opinião? Nós sabemos que essa questão tem por detrás o Umaru Sissoko Embalo. Mão do Umaru Sissoko Embalo que está por detrás. O Umaru Sissoko Embalo cria caos em qualquer sítio, tudo que é poder na Guiné. O Umaru Sissoko Embalo é que cria lá instabilidade para poder reforçar a sua posição. É claro que ele está a conspirar contra o atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que é Pedro Sambu. Todo mundo sabe isto por razões que eu não vou especificar, que algumas pessoas já explicaram. Pronto. Mas agora, perante essa conspiração, nós podemos dizer assim, mas será que o que o Umaru está a fazer é correto ou não é correto? Obviamente que qualquer tipo de ato de sabotagem, de conspiração, é de censurar. Mas, às vezes, nós temos que ver quem está a ser conspirado, quem está a ser sabotado, é uma pessoa de bem ou não? É uma pessoa idônea ou não? É uma pessoa que pauta pela legalidade ou não? É uma pessoa íntegra ou não? Ora, quando nós questionamos essa situação, nós depois chegamos a uma conclusão. Vale a pena defender essa pessoa ou não? Por que eu digo isto? Apesar de saber que o Umaru Sissoko Embalo que está por detrás dessa situação e a própria, suspensão do presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Pedro Sambu, não é legal, mas mesmo assim eu
enfim, estou calmo, não estou ali para, tipo, defender unhas e dentes ou defender por Pedro Sambu. Por que eu digo isto? Porque o percurso de Pedro Sambu é um percurso que não é pautado pela legalidade, que não é pautado pela idoneidade, que não é pautado, acima de tudo, no cumprimento dos deveres éticos que, enfim, qualquer profissão encarna, sobretudo neste caso, uma profissão por excelência, que é da magistratura. Por que eu digo isto? Desde logo vamos começar. Como é que Pedro Sambu entrou na CNE? Ele recebeu cunha, foi uma cunha por parte do PAGC, ele entrou lá, Comissão Nacional de Eleições. O próprio percurso de Pedro Sambu na CNE, quer dizer, levanta muitas dúvidas, levanta muitas suspeitas, porque o processo eleitoral, eleições presidenciais, quer dizer, ninguém fica convencido se realmente aquilo que foi pronunciado Pedro Sambu é ou não, se Pedro Sambu foi ou não corrompido. Quer dizer, isso hoje muitos guineenses têm dúvida, mesmo aqueles que estão do lado, quer dizer, levanta dúvida. Não vou aqui dizer o que ele diz, o que não deixa de dizer, mas levanta suspeita. Mas, sobretudo, por causa da falta de afirmação e falta de convicção do próprio Pedro Sambu. Mas nós também vemos como é que o Pedro Sambu saltou da CNE para Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Ele não podia, em termos legais, em termos normais, não podia, enfim, ser presidente. Agora, como é que ele conseguiu isto? Por causa de Umaru Sissoko Embalo. Pronto. Por isso eu estava a dizer, há uma conivência entre Umaru Sissoko Embalo e Pedro Sambu. Parecia aqui que uma recompensa, por isso o resultado das eleições presidenciais, a pessoa pergunta assim, mas por que Umaru Sissoko Embalo teve tanto interesse para que Pedro Sambu, contra todas as leis, contra todos os estatutos, para ele ir para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Mas ele colocou-o lá. Ora, quando uma pessoa não anda pelos seus próprios pés, quando uma pessoa não faz as coisas de forma legal, quando uma pessoa tem que infringir as regras, tanto as regras legais, as regras de boa conduta, as regras, enfim, que vinculam as profissões, quer dizer, essa pessoa nós não podemos defender, porque ele agora, obviamente, está a ser vítima de Sissoko, porque Sissoko entendeu que ele colocou lá. Se ele colocou lá, ele lhe deve os favores e ele tem que fazer escrupulosamente aquilo que ele manda. Ora, se não cumprir escrupulosamente aquilo que ele manda, como foi veiculado e com razão, de querer bloquear PAGC, de querer, enfim, estar ali para fazer vida negra PAGC, ele aceitou algumas coisas e não aceitou as outras, e Sissoko entendeu que não podia contar com ele, por isso vai descartá-lo. Esta é a razão pela qual Sissoko está a fazer essa tramóia. Agora, resumindo e concluindo, perguntar-me ao terço qual é a tua opinião sobre esta situação. Eu não tenho opinião. Para mim, para eles fazerem aquilo que entenderam, porque são pessoas que vivem à margem da lei. O Pedro Sambu não é uma pessoa que vive na legalidade. Eu não posso defender. E outra coisa, nós não podemos defender a verdade só quando nos convém. Não! Nós temos que defender a verdade em qualquer circunstância. Como dizia o sábio apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade senão em favor da própria verdade. Agora, é claro que neste momento criou uma polarização. As pessoas que estão com o PAGC parece que estão mais inclinadas a defender Pedro Sambu porque sabem a conspiração que está por detrás de Sissoko, aqueles juízes ali que decidiram contra a própria regra estatutária para destituir, para suspender Pedro Sambu, e em consequência Pedro Sambu também decide suspender, não se sabe ao certo agora quem suspende a quem, e há um caos ali. E como é que vai resolver esse caos? É só por via da força, porque na Guiné a legalidade não funciona, as pessoas vivem só na margem de força e de força, e mais nada. Agora, vamos ver que essa situação que não seja isca para outros problemas, porque se Sissoko tem a sua força neste caso, no Palácio, ele vai querer, enfim, intrometer ali. O governo também, provavelmente, tem que defender de que aquela suspensão de Pedro Sambu, para todos os efeitos, ele é que é presidente. Ora, isso é só caos. Mas, da minha parte, eu não defendo ninguém. Que faça como queiram, porque são pessoas que não vivem na legalidade. Isso a começar no Pedro Sambu, como o próprio também, aqueles, enfim, juízes ali, são pessoas vendidas, pessoas que não têm caráter, que não têm dignidade, que não têm mérito, que não têm competência, que estão só a troco dos seus interesses, para viver de acordo com os seus interesses, para receber dinheiro, para enriquecer, para estarem bem juntamente com a sua família, em prejuízo total do povo e da população. Por isso eu não defendo ninguém.
Quem consegue ter mais força que triunfa. Acabou-se. Eu não apoio ninguém. Vou estar a acompanhar, assistir naturalmente, mas que impera a lei da força. Infelizmente é o estado que nós temos na Guiné-Bissau. Pronto. Sem mais delongas, queria abordar sobre a questão, enfim, do tribalismo na Guiné-Bissau e também, além da questão do tribalismo, a questão de, enfim, o fanatismo religioso que cada vez mais temos estado a assistir na Guiné. Mas como já falei muito, eu deixo este assunto para uma outra ocasião, prometo, enfim, abordá-los com mais pormenores para, enfim, esclarecer melhor a nossa opinião pública. Muito obrigado pela atenção dispensada e desejo uma ótima semana de trabalho e até a próxima ocasião, se Deus quiser. Muito obrigado.